Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Astrológica e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Júlia das Fadas, que é perfumista e que estuda astrologia, estuda tarô, estuda deusas, estuda uma série de coisas e faz uma magia aí com isso. O Instagram dela tem muito a ver com tudo isso que ela estuda, porque ela faz várias analogias com a mitologia, com a astrologia, com o que está acontecendo hoje no mundo. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo certo, Maga. Muito Muito obrigada, feliz. viu, por você ter vindo aqui. E muito E, obrigada pelo convite. eu e a Júlia, a gente ficou um tempão pensando sobre o que poderia ser esse programa, porque tinham tantos assuntos assim possíveis. Então eu falei para ela, ou ela sugeriu que ela escolhesse um mito para ela contar aqui. O mito ele tem tudo a ver, a astrologia, o tarô, essas vertentes assim, tem muito a ver, sempre tem alguma história de um mito por trás, né? Por trás do símbolo e tal. E ela vai contar um pouco para a gente um mito que vai ser familiar para a maioria de vocês. Oi, querida, obrigada pelo convite. Já falei, inclusive, várias vezes, né, para você. Fico muito atenta aos seus conselhos também do tarô. Sempre que você tira, eu intuo algo e é impressionante. Já comentei isso, né? Impressionante como, meu Deus, bate. E aí até vou trazer uma coincidência, que não é coincidência, mas que tem a ver com, também com o que eu vou falar hoje, que é a história de Deméter e Perséfone, né, que muitas pessoas conhecem. Vou tentar trazer talvez alguns elementos novos ou não tão populares. Mas ontem eu encerrei, e não foi tão consciente assim, né, curioso, eu encerrei um curso falando sobre esse mito. E eu assisti o seu conselho de ontem, e eu intuí, falei, tô terminando uma coisa tão importante, né? Enfim, e saiu a Imperatriz, que é a Deméter do tarô mitológico. Então é impressionante, né? Como as coisas vão para outras pessoas ressoam de outra forma, né? Sim. Obviamente, mas para mim foi essa baita coincidência incrível. Então, acho que é isso. Já me apresentou, sou muito fã, muito feliz pelo convite. Então, trouxe aqui, né, algumas. Tem o tarô mitológico, né, que é esse tarô que a maga apresenta o tempo todo e que conta, né, algumas histórias gregas, alguns mitos. E claro que cada carta associada, né, a um mito, mas o que eu acho divertido desse baralho, desse tarô, é que dá para contar várias histórias com ele. E dá para contar esse mito que eu adoro, sou apaixonada e que me fez buscar tantos outros caminhos. Enfim, tem uma relação muito íntima com essa história, que é a história de Deméter e de Perséfone, muito conhecida, né? E aí, para falar, na verdade, dessas duas deusas, sempre bom, né, começar do início, começar das escrituras, né, falando que aqui eu estou fazendo uma referência direta ao hino homérico de Deméter, o segundo hino homérico de Deméter, em que fala sobre, e que começa falando, na verdade, sobre a filha dela. E a filha dela, nesse momento, não é a Perséfone, né, que é representada pela carta da sacerdotisa. A filha dela, nesse momento, é a Coré, essa donzela, essa menina. E a Corella é filha de Zeus com Deméter. E algo que eu acho interessante no tarô mitológico é que Zeus é o imperador, né? É o pai, o senhor de tudo. E a imperatriz, se a gente fosse pensar na mitologia, talvez a gente pensasse que a imperatriz seria Hera, né? A esposa de Zeus, a consorte oficial de Zeus. E não é. A imperatriz, ela é Deméter. E eu acho isso muito interessante, muito coerente com a narrativa que o tarô propõe também, porque a Hera não está tão associada à criatividade, à maternidade, como a Deméter está, e como eu acho que a carta da Imperatriz também está. A Hera está associada mais aos compromissos, à honra, ao casamento, é uma grande deusa também, é a consorte oficial de Zeus, mas ela não tem essa, pelo menos hoje em dia, essa atribuição aí ligada a uma questão necessariamente materna, né? O criador, enfim, que a imperatriz tem.
É muito lindo que a carta é uma mulher grávida, né? E a Deméter, ela é a deusa dos cereais, ela é a deusa dos grãos, ela é a deusa da agricultura. Então, essa relação muito forte com essa terra que a gente chama de mãe. É isso que ela representa. Então, uma coerência muito, muito linda, muito importante que esse tarô traz quando coloca a Deméter como imperatriz, formando esse par com o imperador. Eu vejo assim dessa forma uma atribuição muito feliz. Então, a gente tem a Coré, filha de Deméter e de Zeus, que está acolhendo, é uma menina, uma donzela, é uma deusa, muito associada às ninfas, à água, e ela, nesse momento, ela está colhendo flores nos campos, acompanhada das Oceânides, e mais tarde a gente vai saber aí também de outras divindades. E aí ela fica encantada com uma flor que a terra fez nascer, Gaia fez nascer naquele momento com toda intenção para ela, e é um narciso. E ela colhe aquela flor, quando ela puxa a flor, a terra se abre. No texto homérico tem uma passagem que diz, inclusive, que a terra gargalha. Então, a terra se abre aí numa gargalhada, existem leituras sobre isso, inclusive, e sai, segundo o texto, o Senhor hospedeiro de muitos, que é o Hades, que vem simbolizando a morte, né, no tarô mitológico. Estou aqui trazendo as ilustrações para ilustrar. Então, ele emerge, né, do fundo da terra e leva a Coré. E leva a força, né? Esse mito também é conhecido como rapto popular, né? Como rapto de Perséfone. Mas nesse momento ela ainda não é Perséfone, ela é Coré. Então ele rapta a Coré e aí a terra de novo se fecha. Mas nesse processo ela grita. E o grito dela é ouvido pela mãe, pela Deméter, pela Hécate e por Hélios, que é o deus do sol. E essa é uma informação importante, porque normalmente a gente entende Apolo como deus do sol na mitologia grega, e ele não é o deus do sol. O deus do sol é Hélios. Apolo está ligado à música, à profecia, à claridade, à iluminação, mas que a gente atribui ao sol, é claro, mas existe o deus do sol, que é o Hélios. Então a Deméter fica muito aflita, porque ela ouve, né, o grito da filha, e ela quer saber o que aconteceu. E ela não encontra a filha em lugar nenhum. E ninguém chega para ela para dizer o que está acontecendo. Então, nesse momento, ela se veste com um escuro manto e passa a vagar pela terra. Até que Hécate a encontra para consolá-la, né? A Hécate, que vem na figura da lua no tarô. E eu acho muito interessante, porque tem um clarão ao fundo, e a Hecate muitas vezes ela é mencionada como portando tochas nas mãos. E eu penso isso nesse aspecto, ela ficou muito associada a uma coisa da escuridão, né, da bruxaria, enfim, e ela tem a ver com isso, com toda certeza, mas ela também traz esse clarão na escuridão, né, como se fosse uma lua cheia. Então vem a Hecate, uma luzeira, né, como a gente chama aí na astrologia, as luzes, né, sendo a lua uma luz também. Então ela chega dizendo que ela ouviu o grito da Perséfone, mas que ela não viu nada. E aí, então ela vai ali consolar a Deméter, e as duas se encaminham para falar com Hélio, que é o Sol. E aí, nesse momento, esse Deus conta que ele não só ouviu, como ele sabe o que aconteceu. É o Sol que tudo vê, né? Sempre. E ele conta que ela foi raptada por Hades, que é o tio dela, no caso, mas que isso foi um trato de Hades com Zeus, o imperador. Fizeram esse combinado. E aí, nesse momento, ele também fala para Deméter para ela não se queixar, para ela não ficar mal com o que aconteceu, porque afinal o Hades ele é um deus honrado, soberano da morte, que a Coré com certeza vai encontrar um consorte digno para ela, né? Ele traz essa dignidade para o Senhor hospedeiro de muitos, que é o Hades, que simboliza aí de alguma forma o território da morte, né? E só que a Deméter fica irada, né? Como assim? Levaram a minha filha. Ela não quer saber disso nesse momento e sabe que a filha foi contrariada.
Então ela sai do Monte Olimpo, ela desce e ela se recusa a viver entre os deuses nesse momento e ela passa a vagar pela terra. E ela vai até a cidade de Eleusis, onde lá, e ela está disfarçada, né? Enfim, vira uma figura sombria, mais velha, com um escuro manto, e ela passa a servir o rei e a rainha de Eleusis. Vou contar sobre isso aqui brevemente, existe uma passagem mais longa, vou ser breve, porque existe algo que talvez algumas pessoas já devam ter ouvido falar, que são os mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis estão ligados a esse momento do mito, que são mistérios que honram Deméter e Perséfone através de muitos rituais sexuais, inclusive. Eram mistérios agregadores, em que mulheres faziam parte, estrangeiros faziam parte, servos podiam fazer parte. Era um ritual muito importante, uma escola de mistério, se a gente pode dizer assim, ligada aos hinos órficos, também muito importante quando a gente está falando de Grécia. E surge, ou a sua origem, tem a ver com essa narrativa em que Deméter, saudosa de sua filha, ela vai até a cidade de Eleusis e começa lá a trabalhar para o rei e para a rainha, cuidando do filho deles. E ela promete fazer, eles não sabem que ela é uma deusa, ela está disfarçada, ela promete fazer daquele filho um imortal, assim. Então ela começa a cuidar dele e ela coloca ele num forno, banha faz uns ungüentos para ele, coloca no forno, e aí o fogo vai fortalecendo aquela criança, enfim. Só que um dia a mãe, chamada Metanira, que é a rainha, vê e fica assustada com o que está acontecendo com o filho dela. Como assim? O que você está fazendo? E aí, nesse momento, a Deméter se revela, diz quem ela é, que ela é uma deusa, e que por aquela injúria, né, por não terem confiado nela, aquela cidade está condenada, entre aspas, né, a honrá-la, a fazer cultos a ela. E aí a gente tem o início dos mistérios de Eleusis, que tem como base esse mito. Então, ela continua sofrendo a ausência da filha, e como ela é a deusa da agricultura, né, ela é a deusa dos grãos, ela tem essa função materna da nutrição, com a tristeza dela, os campos começam a morrer. E a população começa a sentir fome. Não tem mais o que colher, não tem mais com que se alimentar, não tem nem mesmo sementes suficientes para devolver à terra, né, e cultivá-las. Então as pessoas começam a morrer pela fome. Nisso, Zeus, né, repara no que está acontecendo e chega à conclusão de que ele precisa fazer algo. Aí vem o imperador. E aí ele manda uma mensageira para ela. Eu acho interessante, a mensageira é a Íris, que vem como a temperança, né, no baralho mitológico. E às vezes a gente não lembra ou não sabe, a gente pensa muito no Hermes, né, como mensageiro, e com toda certeza. Mas a Íris também é uma deusa grega que tem essa função de mensagem, ela também traz mensagens. Ele envia Íris para falar com Deméter, não dá certo. Um a um ele vai enviando para falar com ela e nada tira essa deusa do estado de cólera materna, furiosa, de quem está sem a sua filha, que não sabe como a filha está. Até que Zeus percebe que não vai ter como negociar. Então ele envia Hermes nesse momento, que é o mago, não é? Aqui é o mago, aí a maga, é o único possível de negociar. Na astrologia, o nosso Mercúrio, é isso, né? Ele então envia o Hermes para negociar com Hades. Hermes, que é o psicopompo, que transita entre os mundos, que é o cara das trocas, né? Do comércio, dos negócios. É ele que é enviado ao submundo para negociar com Hades. Então, Hermes chega, conta, né, tudo que está acontecendo, e Hades não... É interessante porque Hades é colocado um pouco como invisível, e não são em todos os textos e traduções que aparece ele falando. Nessa versão que eu tenho, existe uma fala de Hades. Então, eles estão ali trocando, comercializando, enfim, negociando, e o Hades aceita o trato de devolver, né, a Coré
para a sua mãe Deméter. Nesse momento em que ele vai falar com a Coré, ele diz para ela, né, olha, eu não sou nenhum indigno, vou te fazer rainha desse lugar, eu estou à sua altura, eu posso fazer muitas coisas para você, com você, enfim. E ao se despedir dela, ele entrega uma romã, né? 6 grãos de romã, 9 grãos de romã, tem essa simbologia, enfim, que vão ter algumas diferenças dependendo da tradução. E aí ela come. Em alguns textos dizem que ele coloca forçadamente na boca dela, outros que ela aceita. E aí ela retorna para a terra. E aí, nesse momento que ela retorna para a terra, mãe e filha se reencontram, e a Deméter, muito feliz, né, pede para que a Perséfone conte o que aconteceu. E aí ela vai narrando a história. Depois eu volto para um momento rapidinho dessa narração da Perséfone. Nesse momento ela é Perséfone, e já vou explicar isso também. Em algum momento a Deméter pergunta para ela se ela comeu, se ela ingeriu algum alimento enquanto ela esteve no reino de Hades, que por sinal também se chama Hades. A casa de Hades, a morada de Hades é o Hades. A Perséfone responde que sim, que antes de voltar, ele ofereceu grãos de romã para ela e ela comeu. E aí ela sabe, nesse momento, que isso significa um trato, de que quem aceita, né, um alimento no mundo inferior tem para sempre um pacto, né, um contrato com aquela esfera que precisa ser honrado. Então, assim, a Perséfone fica, aí isso vai variar, né? Alguns dizem que ela passa 6 meses com a mãe na Terra e outros 6 meses ou 3 meses com Hades no mundo inferior. E que isso explicaria, né, o ciclo das estações no mundo grego, essa narrativa sagrada das estações do ano, em que quando a Perséfone volta, temos a primavera, o equinócio da primavera, né? E aí o verão, quando ela desce, ou está em estado de partida, temos o outono e o inverno, com toda certeza, é ela, namorada de Hades. E algo interessante nisso é que não é necessariamente a Perséfone a deusa das estações. A Deméter que é chamada de Senhora Trazedora das Estações. O que a Perséfone traz é a vida, né? Nesse sentido, a Perséfone representando tanto a vida quanto a morte. E existem muitas leituras que dizem que ela passa, na verdade, por um momento de iniciação, né? É uma coisa mais simbólica quando ela vai pro Hades. Ela deixa de ser Coré e passa a ser Perséfone, né? Então ela deixa aquela vida mais infantil de menina e ela atinge uma maturidade. E que eu imagino que também dialogue bastante com a carta da sacerdotisa, né? De você precisar fazer um mergulho e voltar, né? E é interessante a relação da morte com isso, porque ela precisa deixar morrer uma parte dela. A Coré não existe mais a partir do momento em que ela desce para esse mundo inferior. E aí existem muitas discussões sobre essa questão do rapto de Perséfone, mas ela é sequestrada, ela não foi por vontade própria, ela gritou, enfim, acho que é uma discussão extremamente válida e importante de ser colocada. E vou também trazer outra, de que existe uma teoria de que ela foi por livre e espontânea vontade, mas que essa narrativa se perdeu. Mas algo que consta no próprio mito, na narrativa do texto homérico, talvez 2 informações interessantes. A primeira é a Gaia, a deusa terra, se abrindo de propósito para esse momento em que essa flor nasce. E o final do texto, quando a Perséfone está contando como foi tudo que aconteceu, ela diz que ela estava acompanhada das Oceânides, mas estava colhendo flores, mas que ela também estava acompanhada de Atena,
que é uma deusa ligada à guerra também, né? Uma deusa bélica, da sabedoria, da astúcia, mas também muito ligada aí às estratégias militares, a gente pode colocar assim. E ela estava com Atena e com Ártemis, que também é uma deusa flecheira, né? Caçadora. Então, tem uma entrelinha aí desse texto dizendo que essa deusa, essa menina Coré, ela estava protegida e ela tinha quem pudesse interceder por ela naquele momento. Então, que talvez ela tenha se deixado ir também. E é isso. Então, esse é um mito que explica as estações do mundo grego e que vem trazer os mistérios de Eleusis, que são os mistérios da natureza também, desses ciclos da natureza. E agora a gente, ela comeu a romã porque ela quis. Isso ou Aí vão variar, que ela comeu porque ela quis, porque ele colocou sorrateiramente na boca eu dela. sempre ouvi dizer, pelo menos foi o que ficou na minha memória, que ela gostou de ficar no reino de Hades. Mas como essas coisas, né? Uma pessoa vai contando, outra a gente vai formando também a nossa própria história, né? E Claro. aí, como você falou isso, eu falei, nossa, eu vou perguntar se ela sabe. Isso também é uma coisa que depende da interpretação. O mito ele é muito aberto, né? Não à toa a gente. Isso é muito impressionante. Acho que é também por isso que eu sou tão apaixonada. A gente, quase 3.000 anos, por exemplo, falando sobre esse mito e tantos outros, né? Se a gente pensa aí em Grécia, existe sim no texto Américo que ela sente saudades da mãe, que ela foi contrariada. Existe isso, e essa é uma leitura possível. Assim como é possível a leitura de que isso é muito interessante, porque ela se faz rainha no mundo inferior, no mundo de Hades. E ela traz para o Hades fartura, porque, pensando assim, a Deméter, na tristeza da Deméter, em que a terra começa a morrer, fica sem plantas, sem sementes, as pessoas estão condenadas à fome, as pessoas também começam a morrer. Então, no momento que a Perséfone desce, que a Coré desce, se a gente pensa na perspectiva do Hades, ela vai trazendo almas, né, para ela vai povoando aquele reino. E ele é considerado um deus invisível. Então, existe uma coisa como se ela fosse a única soberana também desse lugar, a única soberana visível desse lugar. Então, eu acho uma história muito interessante. Acho que nenhuma leitura se anula, na O Hades verdade. era invisível? É. Ah, é? Que legal. E eu também vou aproveitar para te fazer uma pergunta que na carta do julgamento Hum. parece o mesmo cenário, né? Do reino de Hades. Eu fico me perguntando se essa carta está falando da hora que o Hermes vai lá ou se isso é uma viagem. Eu não sei, aí tem que saber qual foi, porque a Alice Green, né? Ela faz associação, eu não sei se para essa carta aqui especificamente, se ela fez essa leitura de quando ele desce para o submundo, nesse momento. Mas é possível, né? Porque isso aconteceu. Ele que foi lá falar com Hades. Ele que foi lá negociar. É isso. Ele que vai negociar com a Hades. Porque ele tem essa função de psicopompo. Interessante, assim, aí você pode ver se isso faz sentido, né? Inclusive, o cenário é o mesmo, né? Até o fundo Sim. das duas cartas, né? Da sacerdotisa e do julgamento, é igual. Se tiver nesse momento representando essa parte do mito, traz talvez para a leitura da carta, porque nesse momento que o Hermes negocia, ele consegue negociar, e é isso, é um bom negócio, é algo que tem uma coisa até justa, né, nessa carta, porque o trato é cumprido, a Perséfone fica com Hades, ela volta para a mãe, as coisas vão ficando todas nos seus lugares, de alguma forma. E é o final de uma jornada, isso vem bem depois, né, esse momento final do mito. Eu não sei se a Liz Green pegou exatamente esse momento para ilustrar essa parte do mito.
É, Mas é eu uma tenho um livro característica do aqui. Hermes, essa coisa de poder transitar entre os mundos, né? E negociando. E negociando. E ele faz isso com a Perséfone, Que com a ótimo. sacerdotisa. Adorei, muito obrigada. Eu sabia esse mito, mas não com tantos detalhes, não sabia que todo mundo participava. Eu não quis te interromper também, mas eu uso aquele baralho das deusas, né? E a Hecate, Aham. se não me engano, a carta dela não é uma que fala sobre encruzilhadas? Sim. Ela tem essa ligação, assim, com a magia ou com a decisão? A Hécate é muito curioso, assim, na Teogonia, que é também esse texto canônico da mitologia Grécia, da mitologia grega, a inferência que a gente pode tirar da Teogonia é a Hécate associada ao céu, à terra e ao mar. E é uma deusa que Zeus respeita muito. Zeus não toca assim nos assuntos de Hera. É curioso assim, porque Zeus é a expansão, né? Tudo submetido a ele. Com Hecate existe um respeito, um zelo, uma distância. Fala-se pouco dessa deusa como um todo. Ela tem ligação com a Medeia, uma ligação muito forte com a Medeia, enfim. Mas ela tem uma ligação muito forte com a claridade. Ela é do bom conselho, né? Então, a gente pensa nessa noção da encruzilhada, é quando você precisa fazer uma escolha, né? Quando a gente precisa de um bom conselho, né? Assim, qual caminho eu vou adentrar aqui? Preciso de um bom conselho, preciso de uma luz nesse momento. E ela é uma deusa muito interessante também. E sim, muito associada à magia, com certeza. Bonito, À Júlia, magia. adorei. E você faz os perfumes, né? Eles são inspirados nas deusas, nos mitos, na astrologia. Como funciona o seu trabalho? É... Nossa, a princípio, assim, a astrologia é, é a minha principal inspiração, porque estudando as plantas, isso na verdade foi algo que eu aprendi na Saturnália, que é de onde a gente se conhece, que estudar as plantas, né, estudar agricultura é estudar astrologia. E realmente, estudando as plantas, eu fiquei muito impressionada com o saber astrológico que emerge, que vem, que a gente entra em contato. E, ao mesmo tempo, numa, com a Palmira Margarida, né, que traz essa relação das plantas com as deusas, que é também algo imenso, incrível. Então, a sensação que eu tenho que estudando as três coisas, eu estou estudando a mesma, né? Porque as deusas também vão ter sua relação com os astros, então é como se fosse tudo uma mesma coisa. Eu tenho acho que Vênus, é claro, uma grande inspiração, muito ligada aos perfumes. Eu sou uma taurina de Vênus exaltada, então acho que é uma inspiração astrológica muito forte e que eu tenho procurado fazer uns experimentos, né? Cada Vênus, que perfume elas podem gerar. Isso é fruto de pesquisa, né? De ver as plantas. Claro que tem uma parte que é intuitiva, não deixa de ser, não tem como não ser, mas primeiro é a pesquisa, né? De entender que plantas são essas, o que elas dizem. E especificamente agora, isso já tem meses, quase anos, é, eu estudo a Inanna, né? Tô estudando a Inanna já tem um tempo. Foi a história de Perséfone que me levou a Inanna, porque seria a história de Inanna, esse primeiro mito sobre o ciclo das estações. Isso é um papo aí para outro momento. E foi lendo muito sobre Perséfone que eu comecei a ler muito sobre Inanna e virou uma grande paixão, enfim. E nesses textos muito antigos, e falando aí de Inanna, eu estou falando de tábuas de argila, a gente encontra informações sobre as plantas que se usavam, né? Nos rituais, nos banquetes. Então, estão lá escritas as plantas, e não à toa, porque, como a Palmira fala, as plantas estão ligadas às deusas, estão ligadas aos astros também. Então, eu tô criando aí, na verdade, um perfume para a Inanna, que eu vou lançar no final desse mês, fruto de muita pesquisa, de muitos mergulhos, muita coisa.
E diferente da palmira, que associa a planta a uma deusa, na verdade é uma sinergia, né? Uma combinação de muitas plantas, de muitos aromas para representar o corpo dessa deusa. Se entende, né, que ela desceu do planeta Vênus, ela é considerada rainha soberana dos céus, da terra e do mundo inferior. Ela é a grande deusa da Mesopotâmia. E a relação dela com Vênus é que é dito que ela desceu de Vênus até a Terra e que o brilho de Vênus também é o brilho dela, enfim. E ela, na verdade, vai ser uma deusa, embora tenham... Ela é especificamente a deusa Vênus na Mesopotâmia, mas ela também vai ser associada ao Sol e à Lua, apesar de Sol e Lua também terem deuses específicos. E ela... Tá aqui. E aí, ela é mais conhecida pela descida ao mundo inferior. Entendi. Ela fez 2 descidas, a de Vênus para a Terra e da Terra para o reino de Urkala, que é o reino de Ereshkigal, a irmã dela. E aqui ela tá junto com um leão. É a sombra dela ou é outra coisa? Essa deusa, a Inanna, é interessante, né, que esse oráculo ele colocou Ereshkigal, que é a irmã dela, e que sim, pode ser entendido como uma sombra dela, que é uma deusa dos grãos, Ereshkigal. Tem aí um paralelo com Hades e Deméter simultaneamente. A Inanna ela tem muita ligação com os animais, com o touro e com o leão. Então, e a Ishtar também, que vai ser essa representação babilônica da Inanna. Então, talvez tenha sido por isso que tenham trazido aí a figura de uma leoa, porque a Ishtar, em especial, que vai estar aí sincretizada de alguma forma com a Inanna, vai ser muito representada por leões e por leoas. Mas o mito de Inanna vai ser o mito das estações no mundo mesopotâmico. Então, foi por isso que eu descobri a Inanna, assim, lendo muito sobre a Perséfone, descobri a Inanna. E os rituais para Inanna eram rituais completamente sexuais, totalmente sexuais. Existia essa expressão que a gente chama de forma anacrônica hoje, que é da prostituta sagrada, que era a sacerdotisa de Inanna, que em rituais sagrados e sexuais se unia ao rei, a sacerdotisa de Inanna, né, se unia ao rei, e eles se casavam ali simbolicamente, transavam, e também no meio daquele ritual se celebrava o Ano Novo, se falavam quais eram os decretos desse novo ciclo que se iniciava. Então era algo, esse rito sexual era algo muito importante e imprescindível na sociedade mesopotâmica, e simbolizava a deusa mais cultuada, que era a Inanna. Que ótimo. E esse perfume, e aí o seu perfume, né, que é baseado aí em todos esses estudos que você fez, quando que ele vai ser lançado? Já tem data, essas coisas? Já. Eu vou eu estou organizando, né, textos que explicam sobre ele, obviamente, para as pessoas entenderem. Então, vai ser no final, por volta do dia 23, 25 de agosto, eu vou começar a falar especificamente sobre ele. E o lançamento vai ser no equinócio da primavera, no dia 22 de setembro. Tem tempo ainda. Maravilha. Preparem-se para ler muito, ouvir muito eu falando de Nana, de Mesopotâmia. Que bom, então vocês sigam aí a Júlia das Fadas, é muito legal o Instagram dela, todas essas analogias que ela faz, com tanto conhecimento que ela tem. E só como curiosidade, eu dei de cara com a Hecate, que também tem nesse baralho, né? E olha como ela parece a carta da lua, né? Do tarô mitológico, com esses três. Eu nunca sei bem se são cachorros ou lobos. É o Cérbero, que é o cão que guarda a porta do Hades. Muito bom. Obrigada, minha querida. Adorei. Obrigada. Vou combinar mais vezes para você contar outras histórias aqui. Sim. Tá bom? Amém. Um beijo. Um beijo, viu? Tchau, até mais. Até mais.